É isso mesmo que vocês leram. Eu vou escrever o meu livro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Porque por aqui tá tudo bem. Acho que é a primeira vez que eu tô falando disso aqui, mas tipo... desde que eu comecei a ler livros, né? Eu tive esta vontade de escrever o meu livro, né? Não sei se eu já cheguei a falar disso aqui, mas eu acredito... Ah, tem uma pombinha aqui. Eu acredito que uma das minhas missões em vida é contar história. E eu digo não contar histórias só, tipo, ler histórias, sabe? Mas contar histórias de vários jeitos, tipo, de livros, contar histórias com outras coisas, enfim, contar histórias num geral, assim. E essa daqui é uma delas. Eu tenho ideia, gente, eu vou contar aqui na frente de vocês, pra vocês terem uma noção, tá? De livros que eu tenho ideia, só 4, 5, aqui são 2, né? 4, 5, 6, 7. Nossa, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ai Deus, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ideias de livros aqui salvos pra eu fazer. Cafezinho com leite, gente. E é isso, a minha cabeça às vezes, tipo, eu crio muita história, muito enredo, muita coisa, e eu acabo não colocando em prática. E eu decidi que eu quero fazer isso esse ano. Não assim, escrever os 36 livros esse ano, né? Obviamente, pelo amor de Deus. Mas escrever esse ano. Eu quero escrever um livro esse ano. E tem esse livro que eu tenho uma conexão maior, eu acho ele mais... Não sei, ele tem uma coisa a mais que grita aqui. Não vou falar o nome dele, vou guardar. Mas ao todo, gente, pelos meus cálculos, vai dar em torno de 30 capítulos. Né? Eu até fiz aqui um cronograma e é isso que a gente vai falar hoje. Que eu trago atualizações mensais pra vocês sobre isso, tá? Mas hoje vai ser só sobre cronograma. Eu tenho, por exemplo, planejado agora 10 capítulos. Eu tenho um clímax, eu tenho um ponto de drama lá que eu vou fazer. Eu tenho meio que o final que eu quero fazer. Então eu tenho que achar agora o meio, sabe? Eu vou tentar me encontrar também. Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma querida que ela faz isso. Deixa eu até pesquisar o nome dela. Então, eu vi essa... Um livro comigo. Ela é autora de 2 livros de romantasia. Eu só esqueci o nome da querida. Aqui, ó. Essa querida aqui, ó. Bianca Jung. Que ela tá escrevendo o 3º livro de fantasia dela. Que é, eu, se eu não me engano... Não sei se é o 3º livro dessa duologia aí que ela já postou. Ou se é um livro único. Não lembro. Mas... ela falou, por exemplo, que
ela entendeu que a forma de escrever dela às vezes não conversa com uma linearidade, não uma linearidade, então tipo, às vezes para ela escrever, por exemplo, o primeiro, segundo, terceiro, o quarto capítulo, ele entrou na loja de artefatos mágicos, comprou coisas na loja de artefatos mágicos, saiu, lutou, morreu, ressuscitou. E isso pra ela falou que às vezes ali não funciona. Então, ela prefere escrever o que ela já tem na cabeça. Então, por exemplo, eu sei como vai ser a conversa dele dentro da loja e eu sei como vai ser a luta. Então, ela, ao invés dela escrever entrou, comprou, saiu, lutou, morreu. Ela não, ela escreve comprando, ela escreve lutando. Depois ela vai juntando os pontos. Então talvez isso seja algo para eu trabalhar mais para frente. Porém, por enquanto, escreverei em ordem cronológica. Era essa a palavra que eu estava procurando. E aí, tipo... Enfim, o livro que eu tenho aqui em mente, ele é um livro de romance barra drama, obviamente LGBTQIA+. Não pretendo escrever personagens héteros, tá? Só pra vocês terem ciência. Mas é sobre. Aqui eu tenho os 10 capítulos meio que planejados. Então, tenho a introdução, né? O prólogo. Eu tenho o capítulo... Eu vou ler os capítulos pra vocês, tá bom? Esse vai ter esse spoilerzinho pra vocês. O primeiro capítulo chama Estrela Cadente. O segundo, Dia Monótono. O terceiro, Dando Voltas. O quarto, Falando Sério. E aí, esses 4 eu já tenho escrito. Essa é a minha questão também. Eu já tenho esses 4 capítulos escritos. E... Bum, sabe? Ai, minha cachorra, peraí. Enfim, gente, a diva tá aqui já, ó. Dá oi, Daphne. Daphne? Ela não olha pra câmera, ela odeia a câmera. Mas enfim, gente. Nem lembro o que eu tava falando. Eu já tenho esses 4 capítulos escritos. Inclusive eu estou migrando, entre algumas aspas, estou migrando do Word, né, pro Docs. Então eu abri um e-mail novo específico para isso e migrarei para lá. E é sobre... Enfim, migrarei para lá aos poucos. Aí, eu estou escrevendo o capítulo 5, que se chama Antes da Caçada. E esse eu já comecei, tá? Aí, depois disso, tem o capítulo 6, Saindo da Rotina. Capítulo 7, 5, 6, 7, 8, vai. Capítulo 8, Passo Certo. O capítulo 9, Entre Linhas e Passarelas. E o capítulo 10, Um Close no Passado. E é aqui que a gente vai focar. Por quê? Gente, eu adorei esse ângulo. Acho que ficou muito bonito, tipo, a parede e tal. Divos. Vocês podem me bater, mas eu criei um cronograma pelo DeepSeek, tá? Inteligência Artificial. Ele digitou isso. Entendi. Ó, então eu joguei aqui pra ele, né? Falei que queria fazer um cronograma, se ele podia me ajudar. Aí ele pediu algumas informações, como o gênero e o tema do livro. Quer aparecer? Daphne. O tema do livro, o estágio atual, meu objetivo, quanto tempo por semana eu tenho pra me dedicar. E, tipo, estruturar, ele deu uma ideia aqui, como por exemplo, fase 1, organização de ideias, fase 2, o esqueleto, fase 3, metas de escrita, fase 4, revisão e ajuste. Aí eu mandei, eu vou ler pra vocês o que eu mandei, porque isso daqui eu posso falar. Meu livro se chama... É um livro de romance e drama LGBTQIA+, onde o casal principal são 2 amigos de infância que namoraram na adolescência, porém... Homofóbica.
cara da homofóbica ali, ó. Filma ela, filma. Vai, resmunga mais. Resmunga mais. Isso, resmunga. Resmunga. Vamos parar? Desçou. Voltemos então, tá? Onde o casal principal são dois amigos de infância que namoraram na adolescência, porém se separaram para que pudessem seguir seus objetivos de vida e muitos anos depois eles se reencontram e resolvem viver mais um dia de pura diversão com os amigos, assim como era antes. E nesse meio tempo acabam se reconectando de alguma maneira. Aí o que eu falei aqui, já escrevi 4 capítulos do livro, estou escrevendo o 5º. E esta é a minha ideia, assim, foi como eu criei essa primeira camada de cronograma. Eu dividi o livro em 3 partes. E essa primeira parte, que vai até o capítulo 10, é onde eles se reencontram e vão juntar esses amigos para viver esse dia aí específico, tá bom? Pretendo me dedicar pelo menos uns 3 ou 4 dias na semana. Lembrando sempre, gente, que ao contrário de muitos escritores, não muitos, mas alguns escritores, eu sou CLT. Este vídeo está sendo gravado no meu único dia de folga. O que eu podia estar, tipo, acordando mais tarde, descansando, eu sento aqui pra gravar vídeos. Então, assim, eu acordo cedo, é minha segunda-feira, e eu gravo vídeos. É o meu único dia de folga. Eu trabalho 6 por 1, então assim, tem que sobrar tempo pra eu ir fazer academia, pra eu ir jogar com os meus amigos, enfim. E agora eu tenho que abrir um espacinho para escrever livros. Eu não estou conseguindo nem ler livros por conta dessa minha rotina, mas eu vou ter que abrir espaços para isso, ok? Então, essa primeira parte é sobre o reencontro. O reencontro. Não só deles dois, mas do grupo de amigos. Aí, ele fez o seguinte cronograma pra mim. Eu vou falar só da primeira parte, porque é o que importa aqui neste vídeo, tá bom? Ou não? Sim, foda-se. Aí ele começou aqui, né? O objetivo, então, é terminar o primeiro rascunho. A dedicação são mais ou menos 3 dias da semana, ajustável conforme a minha rotina. E a primeira parte, então, é o reencontro e a reconexão dos capítulos 1 ao 10. O status atual é do capítulo 1 ao 4 estão prontos e o capítulo 5 em andamento. A meta semanal é escrever um capítulo novo com mais ou menos entre 2 e 3 mil palavras, dependendo do tamanho. E a previsão de conclusão é em 5 semanas, considerando um capítulo por semana até o capítulo 10. Deixa eu só ver uma coisa. Porque, por exemplo, ó, vou abrir até os 4 capítulos aqui pra gente ver como que tá. Porque eu sempre volto nos capítulos e tento escrever um pouco em cima disso. E eu tenho que fazer outra coisa também. Tem que mudar umas coisas. Mas enfim, ó. O capítulo 1, ele tem 3.195 palavras. O capítulo 2 tem 6.091. E isso que aqui nem tá... Meu Deus, nem tá certo ainda. Deixa eu só fazer um teste. Tem 6.000 palavras. Nossa, que divo. O terceiro capítulo tem 4.159. E o quarto capítulo tem 5.750 palavras. Entendeu? Tipo, eu já tenho, então, essa... não tá certo ainda, deixa... Porque, gente, tipo... Inclusive eu vi isso no TikTok, não vou achar o nome da diva, porque tá no meu celular. Mas ela falando que, tipo, livros você não escreve na folha 4. Você escreve
em outro tipo de folha. Eu acho que coloquei errado. Não, tá certo. Porque ele dá páginas diferentes. Oxe, será que eu coloquei errado? Documento inteiro. Papel. Largura isso, altura sim. É isso, né? Deixa eu ver aqui como que tá. Então, tipo... Aí eu tô tendo que mudar essas... aqui voltou, não salvei. Bosta. Tudo bem. Enfim, é isso. A gente tá com uma média de quantas palavras? Deixa eu... Puta, não tem uma calculadora aqui aberta. Eu tenho que fazer uma planilha também pra isso, mas enfim. 3195 mais... Capítulo 2. Mais 6091 mais capítulo 3 4159 mais 5750. A gente tem ao todo aí, em 4 capítulos, 19.195 palavras. 19 mil? Mas se eu fiz essa conta certa... Desculpa se eu não fiz. Se eu não fiz, eu vou deixar aqui o certo, tá bom? Mas enfim, a gente... Então, teoricamente, essa média aí de entre 2 e 3 mil palavras é uma meta ok. Tá bom? Agora, vai de mim conseguir escrever isso em uma semana por capítulo, né? Então a gente tem isso. O que mais que ele falou aqui, ó? O calendário sugerido, então... Esse daqui eu posso falar tudo, eu só não vou falar os outros, tá? Mas, tipo, então, a parte 1 é para ser finalizada até junho, julho deste ano, obviamente. A parte 2 ser escrita ali entre agosto e outubro. A parte 3 entre novembro e dezembro. E em janeiro fazer uma revisão geral. Se tudo der certo, eu conseguir fazer isso toda semana e tal, eu até consigo fazer mais por semana, né, se eu conseguir. Porque é um cronograma para ter uma base, não é para seguir riscado. Eu consigo finalizar até o final do ano tudo e fazer a revisão até o final do ano. Porque, tipo, eu gosto de fazer a revisão por capítulo. Então, tipo, escrever o capítulo, ler o capítulo de novo, fazer a revisão do capítulo, reescrever se for necessário. Então, isso meio que, tipo, quando eu finalizar a parte 1, eu vou rever e revisar toda a parte 1. Então, tipo, eu vou revisar por partes e no final do livro eu vou revisar o livro de novo. Então, isso é muito ok, porque aí, tipo, eu consigo fazer essa revisão com mais frequência e conseguir adiantar isso de janeiro, né? Aí aqui só, ele tem dicas para manter o ritmo. Baterias pequenas, então se um capítulo parecer longo, divida em cenas e escreva uma por sessão. Então, tipo, eu entendi isso, acho ok. Não sei se eu conseguiria, mas acho ok. E ele tem uma outra dica aqui, por exemplo, inspiração. Tenha um banco de cenas, frases, diálogos ou lembranças dos personagens que queira incluir. Isso é muito bom. Eu tô até pensando em abrir uma página no Notion, que eu tenho aqui para organizar muitas coisas da minha vida, só para deixar isso daí. É muito bom ter tipo um mood board, um vision board também, uma aesthetic, essas coisas, tipo, para você olhar e falar, nossa, meu personagem tá aqui. E entender mais ou menos para onde ele pode ir. Eu tô meio nervoso, eu tô ansioso e minha perna não para de mexer, desculpa. E aqui outra dica que ele tem também é dias criativos e dias técnicos. Então, por exemplo, desses 3 dias aí de, escrita, 2 dias dele a gente colocar uma escrita livre, que é para avançar na história, tipo, desce lenha, só escreve, e um dia na semana a gente revisar o capítulo ou planejar o próximo. Isso é muito bom também. E ajustes possíveis aí. Se sentir que a segunda parte precisa de mais capítulos, estenda o prazo. Se estiver empolgado e quiser escrever mais dias na semana, adiante. E é isso. A gente
inteligência artificial às vezes é fofa. Ele escreveu aqui, ó. Ah, e já parabenizo pelo tema. Reencontros com camadas de histórias passadas são sempre cheios de emoção. E ele colocou um coração azul, que coincidentemente ou não, é a cor da capa do meu livro. Inclusive, eu estou postando isso, já vou ver até agora, porque eu tenho uma playlist do livro. Porque, gente, vou explanar. Esse livro é pra ser... Era pra ser uma fanfic. Tornar particular. Era pra ser uma fanfic. E eu já escrevi, tipo, ela já tá... Tem uma playlist aqui com 15 músicas, que é meio o mood desse livro. Até o outro também tá aberto. Tem um outro aqui de um outro livro, que é uma playlist também. São 10 músicas, porque é pra ser uma história. Ei, para! Parou! Tá lambendo essa pata feia, porca nojenta. Aí, enfim, eu tenho essa playlist com algumas músicas e tal, pra setar o mood se você estiver lendo. Então, assim, era pra ser uma fanfic, eu escrevi como fanfic, mas eu desisti de escrever fanfics já na minha vida faz um tempinho. Então eu simplesmente estou refazendo ela só como livro. Então eu vou ter que, tipo, reescrever os personagens com outros nomes, enfim. Aqui ele falou assim, ó, quer que eu ajude a detalhar alguma parte específica, estrutura de capítulos, conflitos, ou prefere focar só no cronograma por enquanto? E nessa parte, não tem o que fazer, porque isso é autor, isso é criatividade minha. A arte não deve ser feita por computação, não deve ser feita por inteligência artificial. Cronograma, ok, é outra história. Mas aí eu falei, irei focar apenas no cronograma primeiro, depois fazemos mais coisas. Muito obrigado. Sim, eu agradeço a inteligência artificial. Se você não agradece, quem tá errado é você. Tá bom? Nossa, vocês estão vendo meus shortinhos ali. Mas é isso. Aí ele falou assim, cronograma básico, né? Foco no primeiro rascunho, considerando 3 dias na semana, um capítulo por semana. Aí ele colocou aqui a primeira parte, que é o reencontro, os capítulos de 1 a 10, duração 5 semanas. A meta é do capítulo 5 ao 10 e é onde eu estou. Tá bom? O total estimado são de 6 meses. Mas se tudo der certo, antes disso eu consigo. O checklist semanal é escrever uma cena do próximo capítulo. Um exemplo, jantar com os amigos, que reacende a conexão. Não vai ter isso. O dia 2, revisar o capítulo anterior, só ajustes rápidos, nada de perfeccionismo. E dia 3, anotar ideias para os próximos capítulos. Um conflito que surgirá na segunda parte, ou na terceira, enfim. E dica de ouro. Ó, isso daqui, gente, é igual a Bianca Jung falou. Pule para uma cena futura que você queira muito escrever. Exemplo, o primeiro beijo pós-reatamento. Isso é muito bom, porque, tipo... Entendeu? Porque é o que eu falei, às vezes a gente tá tão focado em escrever aquilo ali, mas a gente não consegue escrever aquilo. Mas a gente já tem na nossa cabeça que a gente vai escrever pra frente. Então, se a gente escrever isso daqui, ou tipo, escreve um daqui, escreve um daqui, escreve um daqui, fica mais fácil de fazer isso daqui depois. Mas vamos fazer testes, erros e acertos, né? E tem tipo, escreva um diálogo solto entre os personagens, mesmo que não vá pro livro, isso mantém a voz deles vivas. Que bonitinho. E quando terminar... olha, gente, sério, eu fico... Não tem como eu não falar obrigado, sabe? Olha, quando terminar a primeira parte, capítulo 10, me avise e ajustamos os próximos passos. Boa escrita e lembre-se, romances são feitos de dias ruins também. E é neles que seus personagens mais crescem. Qualquer dúvida ou se quiser adaptar algo é só chamar. Que fofo. Que fofo. Vou até mudar aqui o nome desse negócio pro nome do meu livro. Então é meio que isso, gente. Tá setado o meu cronograma para voltar a escrever meu livro e, se tudo der certo, terminar ainda esse ano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, compartilhem nas redes sociais com os amigos de vocês, curtam aqui, por favor, deixem comentários legais, dicas de escrita, dicas de foco, enfim, são todas muito bem-vindas. Tem um podcast, Madacast, lá no Spotify,
Tem um canal na Twitch, né, na roxinha, que ainda não faço lives porque meu computador não aguenta, mas quando ele aguentar eu vou fazer. Então segue lá, Madá Lives. Minhas redes sociais são todas Twitter, Blue Sky, Threads, TikTok, Instagram, Scooby, Maratona e Letterboxd. São todas Madá98S. Então, tipo, é só me seguir lá que vocês vão ficar por dentro da minha vida no dia a dia, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau!